Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 15 de outubro. A igreja celebra hoje a memória de Santa Teresa de Jesus, virgem e doutora da igreja. E o texto do Santo Evangelho que a liturgia nos propõe é de Lucas, capítulo 12, versículos 8 a 12. Jesus continua a sua reflexão sobre a perseguição à igreja. E eu agradeço porque você está aqui comigo pelo canal do YouTube Dom Paulo Jackson, por meio da Rádio Maria e também por meio dos podcasts. Vamos ao texto. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados em como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, vocês recordam o texto de ontem, capítulo 12, versículos de 1 a 7, tratava da hipocrisia dos fariseus, tratava da necessidade de se pregar o evangelho do reino de sobre os telhados, tratava também do perigo da perseguição. Se acontecessem perseguições, nesse momento, o cristão deveria não temer, mas confiar em Deus. Hoje, o texto do Santo Evangelho continua com a mesma temática. Os versículos 8 e 9 começam com o tema do testemunho. O medo deve ser superado com o testemunho público em favor de Jesus Cristo. Há um contraste criado de modo muito belo por Lucas, o evangelista. Cristão não em oposição, mas em paralelo com Cristo. Testemunhar, renegar, diante dos homens ou diante dos anjos de Deus. Nossa atitude atual e pública diante dos homens e diante de Deus decidirá o nosso destino último. Ao processo histórico no qual os discípulos são chamados a reconhecer publicamente Jesus como Senhor, corresponde o processo final diante de Deus, em que Jesus dará testemunho sobre o discípulo. No tempo de Lucas, havia o risco concreto de apostasia, o risco de negação da fé, por causa das perseguições e por causa das dificuldades cotidianas. Não podemos apostatar, não podemos negar a nossa fé, não podemos criar um bastião contra a igreja. Infelizmente, por causa de paixões políticas, é isto que tem acontecido em nossos dias. Pessoas colocam acima da sua fé
acima da sua igreja, pessoas colocam um partido político ou um candidato. É muito triste. É triste também perceber o que aconteceu no Santuário de Aparecida nestes últimos dias. Um desrespeito completo à nossa fé. Um desrespeito completo a Maria Santíssima, ao Papa Francisco. Um desrespeito completo ao arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, com quem eu sou profundamente solidário. Não podemos renegar a nossa fé. Nem podemos colocar a fé cristã católica de lado por causa de paixões outras, muito menores do que a nossa fé cristã católica. Façamos atenção, meus irmãos. Não percamos o senso, não percamos a capacidade de discernimento. Não se trata de paixões políticas, mas se trata de não renegar a fé, de não fazer balbúrdia dentro da casa de Deus, manifestações grotescas e grosseiras, mal educadas, desrespeito completo ao templo, ao Santíssimo Sacramento, aos outros cristãos que estavam lá orando. Isso não pode ocorrer por causa de paixões políticas. Jesus continua no versículo 10. O pecado contra o Espírito Santo. O que é esse pecado contra o Espírito Santo? Jesus é o Messias compassivo e misericordioso. Ele é capaz de perdoar o pecado contra ele, como aconteceu no momento da cruz. Blasfêmia é um pecado direcionado a Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo pode significar que as pessoas se fecham completamente ao dom do Espírito. Se fecham completamente ao testemunho dos cristãos, especialmente dos missionários, dos apóstolos. Em Lucas, a missão nasce da força do Espírito. No batismo, o Espírito Santo nos dá a adoção filial e a presença santificadora para o testemunho cotidiano. Quem peca contra o Espírito Santo não simplesmente não reconhece a obra redentora de Deus testemunhada, mas não é capaz de testemunhá-la e ainda atribui ao poder maléfico aquilo que é obra de Deus. No horizonte de Lucas, esta também é a cegueira, o endurecimento, a rejeição de Israel contra Jesus como Messias e a rejeição ao testemunho da pregação dos apóstolos. A igreja na obra lucana, Lucas Atos, só é possível por causa da ação do Espírito Santo recebido em Pentecostes. A patrística interpreta o pecado contra o Espírito Santo do seguinte modo: o pecado contra Jesus é perdoável, exatamente porque provém de alguém que não é crente, enquanto o pecado contra o Espírito Santo significava uma verdadeira apostasia de pessoas que já eram discípulas, que já eram cristãs, começaram na graça e na força do Espírito Santo, e agora querem renegá-lo. Assim pensam, por exemplo, Teognosto de Alexandria e Orígenes. É, portanto, uma intransigência obcecada, pertinaz, contra a atuação do Espírito Santo de Deus. É a forma extrema de rebeldia, de oposição frontal, de antagonismo e de fechamento ao amor de Deus.
O amor de Deus é o Espírito. É triste perceber que o pecado contra o Espírito Santo é cometido por alguém que já o recebeu e depois o rejeitou. Não é isto que temos visto? Cristãos católicos batizados, renegando a sua fé, renegando o Papa Francisco, os seus bispos, a sua igreja. É muito importante nessa hora termos cuidado como conduzimos o nosso processo de fé e a nossa docilidade ao Espírito de Deus. Finalmente, nos versículos 11 e 12, Jesus volta ao tema da perseguição. Os cristãos serão perseguidos, conduzidos diante das autoridades para confessarem ou rejeitarem a sua fé. Quem tem o Espírito Santo não o renega. Quem tem o Espírito Santo é capaz de enfrentar a perseguição. O Evangelho de Lucas foi escrito mais ou menos pelo ano 85. Já havia acontecido a grande perseguição de Nero na década de 60. Tiago, Pedro e Paulo já haviam sofrido martírio. Domiciano, que também perseguirá os cristãos, já reina desde o ano 81. O Marte, confessor, fala nesse momento como profeta inspirado pelo Espírito Santo. Jesus, portanto, prepara os seus discípulos para evitarem todo tipo de traição, todo tipo de negação da fé. Sobretudo, quando essa traição é rejeitada, é provocada, pelo medo e o medo da perseguição, o medo do martírio, o medo daqueles que podem matar o corpo, mas não têm poder nenhum sobre a liberdade, sobre a alma, sobre o princípio vital que organiza as nossas energias e potencializa e direciona o nosso ser para Deus. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Nossa Senhora Aparecida, patrona do nosso país, querida Mãe Aparecida, interceda a Deus por nós todos. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã, se Deus nos permitir.